finalmente lançou o primeiro capítulo da adaptação em mangá da novel Sasuke Hetsuden. E galera, tá maneiro, tá bom pra caraca. Esse mangá ele vai contar a história do Sasuke indo atrás da cura pra uma doença que tá afetando o nosso Narutérrimo, né? Vem comigo que a gente vai ver o que rolou nesse primeiro capítulo. Tá maneiro pra caramba, vocês vão curtir pra caramba. Teve até dinossauro, hein? Vê lá, hein? Vem comigo. Enes Transmitter aqui. Galera, como é que eu tava com saudade? Vocês acham que não? Como eu tava com saudade de acompanhar a história dos personagens de Naruto como protagonistas, né, sabe? Ver eles em ação de verdade. Boruto é legal, tudo mais, a gente sabe disso. Mas ver essa galera que a gente cresceu vendo eles crescerem, porra, não tem preço. E sim, eu cresci junto com eles. É bom pra caraca, sabe? Ainda mais acompanhar uma história focada no Sasuke, que virou um personagem incrível pra caramba. Vocês sabem disso. Ele é o Hokage das sombras. Ele faz as coisas que o Naruto, né, enquanto o Naruto é Hokage, não pode fazer. E agora ele tá indo atrás de uma cura pro Naruto, não como o Hokage das sombras, mas sim como amigo dele. É bacana agora. Agora é vez dele, né? Então já deixa o teu like aí e comenta o que você espera desse mangá. Peter, que história é essa aí de mangá do Sasuke? Mequetré, pera aí. Não tá acompanhando o canal não, né? Pelo visto não tá, né? Há umas 2 semanas eu fiz um vídeo explicando toda essa história aí, presta atenção. Dá uma olhada nesse vídeo aí, inclusive, ele deve estar aqui, né? Mas resumindo, pra comemorar os 20 anos do anime de Naruto, a Shonen Jump tá produzindo um mangá baseado na Light Novel de 2019, a Sasuke Hetsuden. E essa história é boa demais. Parece que o mangá vai seguir essa qualidade. Uma das minhas dúvidas era sobre como que eles iam decidir adaptar essa história. Que a novel foi lançada numa época em que o Naruto ainda tinha Kurama e o Sasuke ainda tinha o Rinnegan. Então, tipo, de bem antes de tudo que tá rolando no mangá agora. Se eu não me engano, eles ainda nem conhecem o Kawaki nessa história. Mas o mangá tá sendo tratado realmente como um spin-off de Naruto, não de Boruto. Então ele não precisa se preocupar com essas questões, ok? Outra coisa que me fez ficar pensando, galera, foi que a Sasuke Hetsuden é a segunda novel de uma trilogia que conta sobre essa doença do Naruto. Aí eu tava pensando como é que eles fariam a introdução pra essa novel sem adaptar a primeira novel. Mas pra mim, do jeito que eles fizeram, já deu pra entender tudo muito bem, sabe? Então, a Kakashi Hetsuden, que é a primeira da trilogia, nem faz falta aqui. Então, porra, dá pra você ir direto nessa. A novel já foi direto pro assunto, sem enrolar nem um pouco. A gente já viu o Naruto já tentando impedir o Sasuke de ir numa jornada pro país Redaku, né? Só que ele tá ali muito fraco, ele não consegue fazer nada pra impedir. Mais pra frente, no capítulo, a gente também entende que o Naruto tá com uma doença muito pesada que o Rikudo Sennin tinha, né? E que aquilo tá afetando, tá realmente acabando com ele ali, né? Pô, o cara não tá nem mais conseguindo ficar em pé. Nisso, o Sasuke e o Kakashi começaram uma jornada separadamente para tentar achar uma cura. E existiam registros de que o Rikudo Sennin conseguiu encontrar uma cura em Redaku. Então a ideia era achar alguma evidência por lá, seja pelo boca a boca, né, pelos livros, não importa, eles queriam achar. Com certeza alguma coisa naquele lugar levaria eles a descobrir algo sobre o Rikudo que poderia ser útil para o Naruto. E a gente vê o Sasuke logo no começo do capítulo já executando essa estratégia. Ele já chegou perguntando sobre o Rikudo Sennin pra pessoa mais velha da vila. Não era eu! Porra, vamos parar, né? Na boa. Mas a pessoa não sabia nada sobre o Hagoromo. Eu sei que parece estranho ter alguém que nunca ouviu falar do Hagoromo. E mais estranho ainda ter alguém que nunca ouviu falar do nome Sasuke Uchiha. Pelo menos, né, o Uchiha deveria já deixar o pessoal em alerta. O Uchiha, né? Tipo aqueles caras, tipo aquele vilão lá do Chapolin, do cowboy, né? Eu escuto falar, vai todo mundo embora. Mas é estranho que a gente vê nesse capítulo que ninguém reconhece o Sasuke. Tanto na vila quanto na prisão mais pra frente. O Sasuke deveria ser um tipo mega star, né? Pô, um Justin Bieber, não é verdade? Até parece meio que um furo de roteiro, né? Assim, pro plano de infiltração do Sasuke pra frente. Mas na real faz muito sentido. Não é toda vila que tem ninjas ou que se envolve em conflitos, concorda? O país Redaku, por exemplo, ele é um país que não tem um exército, não tem ninjas, né? Eles não estão nem um pouquinho aí pra história dos ninjas. Então é natural de não conhecer os figurões. As celebridades, casca grossa e tipo o Sasuke. Mesmo que o Sasuke seja um cara mega famoso no mundo todo, não tem porquê essas pessoas de uma vila lá, totalmente civil, ficarem sabendo sobre ele, muito menos os bandidos da vila. E por falar em bandidos, a gente viu logo uns dessa vila aí que o Sasuke tava tentando colher informações. Pô, os caras deram o maior azar da vida deles por tentarem fazer um assalto justo quando um dos top 2 ninjas do planeta, da galáxia, na época tava ali de bobeira ali na vila dele. Eles podiam ter feito esse assalto em qualquer momento, já parou pra pensar nisso? Eles podiam ter feito esse assalto em qualquer momento, mas escolheram o momento que os... Ó, galera, mas tudo bem. Mas se deram mal, óbvio, não é verdade? E o Sasuke também não facilita, né? Os bandidos não eram nem ninjas, então o Sasuke com certeza seria mais rápido que eles.
né? Num pulo, ele ia aparecer ali na frente deles, ou num piscar de olhos ele já estaria no chão graças à velocidade do Sasuke. Só que mesmo assim, o cara vai lá e decide apelar pro Rinnegan, tipo contra bandidinho, sabe? É tipo o Thanos estalar o dedo pra saltando de banco. Porra, que isso, Sasuke? Não precisa humilhar também. É demais isso. E o cara ainda lança um não tem escolha, vão ter que usar o Rinnegan. Pô, escolha você tem sim, Sasuke. Tu só quis aparecer, eu sei que tu gosta de um biscoito. Tava aparecendo, né? Essa cena aí foi claramente, né, o pessoal do mangá, né, que tá fazendo mangá lá, querendo dar um gostinho, de novo, do Rinnegan pra gente. Eles sabem que a gente tá com saudade do Rinnegan do Sasuke e do jutsu de troca-troca dele. De troca-troca. Ih, editor, você não queria fazer um jutsu de troca-troca hoje? Mas vale lembrar que essa história não é atual, ok? Ela é antes do Sasuke levar a facada no olho. Só deixando claro pra você não se confundir, achar que o Rinnegan voltou pro jogo. Para com isso, né? Isso é antes, é um prequel. Mas foi maneiro pra caramba ver o Sasuke solando esses bandidinhos sem dificuldade alguma. Easy, GG. Uma coisa que a gente sente falta em Boruto é ver os ninjas da nossa geração sendo badass, né? É da minha geração, que eu tô jovem também, né? Eles chegaram num nível absurdo de poder no final de Naruto. Simplesmente, porra, eu acho que não faz sentido eles terem sufoco com os personagens que apareceram agora. Não... Ainda bem, né? Só falta isso. Pelo menos não antes de mostrar eles solando a galera sem dificuldade. Eu acho que essa é a maior questão desse defeito de Boruto. A gente não viu o Naruto e o Sasuke sendo ultra mega pica das galáxias, sabe? Como eles eram no fim de Naruto. A gente precisa ver isso. A gente não viu eles mostrando que são, pô, soladores, sabe? Tudo mais. Eles deviam sim ter feito umas cenas deles solando alguns ninjas fortes pra aí depois chegar a galera da cara e botar uma dificuldade pra eles. Mas a gente tinha que ter visto antes eles serem badass, né? Porque do jeito que foi feito, sabe? Eles, pô, passando sufoco, apanhando o mangá de Boruto inteiro. Fica difícil dizer que eles foram nerfados e eles só apanham. É difícil, dói. Eu acho que faltou preparar o terreno, fazer uma escala de poder. Eu acho isso. Pô, ok, eu não sou mangaka, mas eu acho isso. Mas enfim, voltando aqui pra análise desse mangá. Foi legal pra caramba ver o Sasuke derrotando os bandidos, inclusive botando eles num genjutsu pra trollar o cara com uma melancia. O Sasuke tava naquela vibe de humilhar o vagabundo mesmo, ele queria isso, né? Não bastava apanhar, tinha que botar o cara pra pensar com a melancia, né? Como o Sasuke parou os bandidos e recuperou os pertences de uma moça lá, ela decidiu ajudar ele e passar o que ela sabia sobre o sábio dos 6 caminhos. Mas uma coisa interessante da gente reparar é que tem um foco numa aliança que estava entre os pertences recuperados, que era uma aliança de casamento da mulher. O Sasuke pode não ter dado muita bola pra aliança na hora, mas com certeza ele vai lembrar dela mais pra frente do mangá. Podem anotar o que eu digo, anotem. No final das contas, a mulher fala que a cura do Rikudo foi descoberta no Observatório de Tatar, que é um instituto de pesquisa de astronomia que também serve como prisão, onde os presos são colocados para fazer serviços braçais de escavação, tudo mais, aquele tipo de coisa. Trabalho forçado, né? Agora, o que esses presos estão escavando é interessante, mas isso você só descobre durante a história. Eu não vou dar spoiler ainda não. Mas essa prisão aí é pra onde os bandidos que o Sasuke solou estavam sendo mandados. E aí começa uma das coisas mais legais dessa história. O Sasuke se infiltrando na cadeia como um prisioneiro. É sempre muito legal ver esse tipo de história, onde o cara se infiltra e finge ser um detento. Me lembra muito Anjos da Lei. Quem que lembra de Anjos da Lei? Mas enfim, no caso do Sasuke, pô, isso ainda é mais irado, porque ele tá basicamente numa prisão pra pessoas normais. Pessoas que nem sabem usar chakra. E no caso ele é um cara que poderia, sei lá, fugir a hora que ele quisesse e ainda destruir completamente toda a prisão. É o Hancock daquela prisão. E mesmo com todo esse poder, ele tá lá no stealth, disfarçado, comendo até gororoba de lá. Porra, ele não precisava disso. Ele é praticamente um Homelander ali dentro, ele pode fazer o que ele quiser. E no mangá, a gente ainda teve direito de ver uma cena clássica. Briga de prisão. Quem é que não gosta de briga de prisão, briga de bar, né? Qualquer série, filme, quadrinhos, sempre tem que ter uma cena na cadeia. Vai ter uma cena de briga no refeitório, pô. Parece até que é obrigatório, tem que ter isso. Lembra, vocês não estão presos comigo, eu que tô preso com vocês. Pô, é maneiro demais, né? E foi maneiro demais também ver o Sasuke solando todo mundo mais uma vez. E dessa vez só na base do taijutsu. Tá, maneiro demais, sem chakra. No fim das contas, o Sasuke solou uma galera e não teve nenhum arranhão. De se esperar, né? Isso me lembrou, inclusive, a cena do Sasuke no treinamento contra o Orochimaru, derrotando mais de 100 ninjas de uma vez, sem matar ninguém ainda, sem nem se machucar. Olha a imagem aí. Você lembra dessa cena? Maneiro demais isso, né? Enfim. Bom, por sorte viram que não foi o Sasuke que começou a briga. Então,
não colocaram ele em detenção nem nada do tipo, solitário, nada do tipo, né? Mas um dos bandidos que viram a briga, sendo inclusive um dos que o Sasuke tinha ajudado a parar lá no início do capítulo, quis fazer um team-up com o Sasuke pra fugir da prisão. Tadinho, né? Mal sabe ele que o Sasuke tá ali por vontade própria. Ele até fala, né? Pô, eu também sei manipular um pouquinho de chakra também, né? E aí ele vai lá e usa o chakra pra fazer uma colher grudar no dedo dele. Porra, baita feito, hein, amigão? Pô, tu vai mandar bem, bota um super bond e funciona também. Humilhou o Sasuke nessa, né? Mas é claro, o Sasuke, com toda a delicadeza de um rinoceronte que ele tem, ele recusou o convite pra fugir dali. Mas o maluco falou que vai mesmo sem ele. Coitado, né? Fica um pera. Acontece que essa prisão não tem guardas do lado de fora e não tem nenhuma porta trancada. Isso acontece porque eles são confiantes e tem um cão de guarda. Um pitbull, um rottweiler, pastor alemão, nada disso. Eles têm um fucking dinossauro. Eu também não ia fugir, não. Galera, dinossauros em Naruto existem, pode crer. E essa história vai ficar cada vez mais louca no próximo capítulo. Mas o cara tentou escapar e o que você acha que aconteceu com ele? Virou papinha de Dino. Foi uma morte brutal. E o melhor, sem censura alguma. A gente viu sangue pra caramba. Tirem as crianças da sala que o negócio aqui é hardcore. Porra, imagina. Galera, essa adaptação tá muito maneira mesmo. Eu curti pra caramba esse primeiro capítulo. Vale muito a pena, indico demais. Eu já li a 9 e mesmo assim tô muito ansioso para ler os próximos capítulos. Até então eles estão sendo bem fiéis à história da 9, com as mudanças básicas aqui e ali. Mas no geral parece que vai ser uma obra fantástica que vai dar o gosto das antigas histórias de Naruto. Que é o que a gente quer, né? Só que com dinossauros. O melhor de tudo é o traço desse mangá, que é desenhado pelo Shin Kimura. Você explodiu a mente agora, né? Você achou que tivesse sido o Kishimoto que desenhou, né? Fala a verdade. Pois é, eu também achei. Só descobri agora, enquanto tava relendo para preparar a análise. O traço é idêntico ao do Kishimoto. E isso é bom demais. Ninguém aguenta mais aquela arte mal feita do Kishimoto. O cara que tá desenhando agora, ele traz de volta o estilo do Kishimoto e ainda mostra que veio com cenários bonitos pra caramba. A cena do dinossauro, que também é lindíssima. Galera, eu tô muito hypado pros próximos capítulos. Vocês curtiram? Comenta aqui que eu preciso desse feedback pra construir e trazer novas análises. Galera, preciso muito desses comentários. Comenta, metralha esse like. E se inscreve no canal. Sem sua inscrição, o que adianta? Para tudo, eu fico infeliz, eu me isolo nas montanhas, pô. Então se inscreve, ativa o sininho e me espera que eu tô voltando já já. Valeu, galera, até a próxima. Fui!